continuidade ao nosso seminário, assistiremos agora ao painel 1, que terá como tema longevidade e o contrato de previdência complementar. Para coordenar o painel, nós convidamos a doutora Helenice Haas Oliveira Pedrosa. Ela é diretora do IPCOM, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, curso de aperfeiçoamento para ingresso na carreira do Ministério Público pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, pós-graduação Lato Sensu pela Escola da Magistratura do Paraná, pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Escola da Magistratura do Trabalho, EMATRA, mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí e Master em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensiones pela OISS, Universidade de Alcalá. É profissional certificada pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, ISS. Para mediar o painel, convidamos a doutora Fabiana Lopes Silva, doutora em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e MBA Gestão Atuarial e Financeira pela FIPECAF. É graduada em Ciências Contábeis pela USP e tem também graduação em Ciências Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é professora no mestrado profissional em Controladoria e Finanças dos cursos de MBA e da graduação da Faculdade FIPECAF. É professora da PUC São Paulo e do IBMEC São Paulo. Desenvolve projetos de consultoria na área financeira, contábil e atuarial. Para compor o painel, convidamos o doutor Carlos Heitor Campani. Ele é PhD em Finanças pela EdHec Business School, na França, e mestre em Administração pelo Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem pós-doutorado na Princeton University dos Estados Unidos, é professor de Finanças do COPEAD UFRJ e pesquisador associado do EdHec Risk Institute da França e também do Reino Unido e da ENS, Escola de Negócios e Seguros. Ele é autor de mais de 45 artigos acadêmicos publicados, sendo bolsista da Cátedra Brasil Prev, do CNPq e da FAPERJ, por produtividade. Seus interesses de pesquisa são previdência pública e privada, estratégias ótimas de alocação de recursos e de consumo, precificação de ativos, avaliação de projetos, derivativos e análise de risco, opções reais, finanças empíricas e comportamentais e também finanças pessoais. Apresentamos ainda o doutor Christian Agensteiner Catunda. Ele é graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará e em Direito pela Universidade de Fortaleza. Possui MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas e é pós-graduado em Direito e Processo Tributários pela Universidade de Fortaleza. É servidor de carreira da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, onde exerce a função de coordenador geral de orientação de atuária e contabilidade. E recebemos ainda o doutor Daniel Rami Conde. Ele é formado em Ciências Atuariais pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é membro do Instituto Brasileiro de Atuária, MIBA, número 2126, com mais de 15 anos de experiência atuando principalmente como consultor em entidades de previdência complementar, tanto abertas como fechadas, em entidades de regimes próprios, estaduais e municipais, seguradoras e em planos de saúde. Ele presta serviço a grandes companhias nacionais e internacionais e presta ainda atendimentos aos órgãos fiscalizadores e realiza treinamento nas áreas de atuação, além de ser diretor do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, e diretor e consultor da Conde Consultoria Atuarial. Doutora Helenice Haas de Oliveira Pedrosa, por favor, a partir deste momento a palavra é sua. Obrigada. Primeiramente, boa tarde aos participantes, boa tarde aos palestrantes. Gostaria de dar boas-vindas a todos, né, para esse painel, o primeiro painel aqui do nosso evento, que vai tratar sobre longevidade. Bom, a expectativa de vida é um dado muito importante, visto que é um dos critérios utilizados pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, para se calcular o índice de desenvolvimento humano de um determinado local.
Então, vários são os fatores que exercem influência direta na expectativa de vida da população de um país, como serviços de saneamento ambiental, alimentação, índice de violência, poluição, serviço de saúde, né? Então, portanto, o aumento da expectativa de vida está diretamente associado à melhoria nas condições de vida de uma população. No período desde 1950 até os dias de hoje, houve um aumento de mais de 20 anos na expectativa de vida da população mundial. No entanto, esse aumento ocorreu de forma desigual entre os países em desenvolvimento, desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Então, para iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou passar a palavra para o Dr. Daniel Kohn para trazer suas primeiras considerações sobre a longevidade no Brasil e no mundo. Com a palavra, Dr. Daniel, por favor. Obrigado, doutora Lenice. Boa tarde a todos. Boa tarde aos palestrantes. Boa tarde aos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite do IPCOM para participar desse grande evento, tá? E com o convênio também que foi feito com o IBA. Todos enxergam a minha tela? Ok. Então, vamos lá. Então, nesse terceiro seminário de Previdência Complementar, o tema sugerido pelo IPCOM foi longevidade e o contrato de Previdência Complementar. Mas, afinal, o que é longevidade? Então, eu quis trazer aqui uma brincadeira com a palavra longevidade, que na prática é vida longa, ou seja, né, longe vida, e idade prolongada, longe idade. Mas como que a gente mede como a gente mede essa longevidade? A gente mede através de tábuas biométricas, ou seja, pela expectativa de vida. Claro que a expectativa de vida está muito ligada à qualidade de vida. Então, a gente sabe que a doutora Helenice acabou de comentar que está muito ligado à saúde, ao saneamento básico, à educação. Então, a gente consegue ver no próximo slide que existem diferenças de expectativa de vida entre os países, inclusive entre as regiões, por exemplo, do Brasil, né? Então, a gente sabe que isso está muito ligado à questão socioeconômica também. Então, aqui, nesse mapa, eu quis trazer para vocês as diferenças da expectativa de vida ao nascer. Se a gente reparar aqui no mapa, o azul mais escuro aqui nada mais são do que os países desenvolvidos, ou seja, eles têm a expectativa de vida mais longeva, a população tem essa expectativa de vida mais longeva, tá? E o Brasil, ele tá aqui na parte intermediária, né? Então, aqui é pelo censo da tábua IBGE, né, de 2020, que a expectativa média do brasileiro ao nascer é 75 anos. É claro que isso é um espelho para que nós chegaremos, provavelmente, no futuro próximo, à expectativa de vida dos países desenvolvidos e eles também terão ganhos na expectativa também, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês os 3 primeiros colocados, né? Então, vejam que Mônaco, Japão e Singapura têm uma expectativa média em torno de 85 anos, né? Então, é curioso que a expectativa do masculino e feminino também tem diferenças, né? Então, a gente vê aqui que Mônaco tem uma expectativa média de 93 anos. Então, é muito fácil aqui, a gente que está assistindo aqui, a gente conhece pessoas que têm idades, né, aqui no Brasil, por volta de 90, 95 anos. Então, você já vê que isso é uma realidade já do nosso país, tá? Essa fonte aqui, então, é de 2020, tá bom? Dando continuidade ao tema, né, ou seja, a segunda parte do tema, que é longevidade e os contratos previdenciários, eu quis trazer aqui para vocês tanto a entidade aberta de previdência complementar como a entidade fechada de previdência complementar, os desenhos dos planos, ou seja, que eles foram alterados em função do tempo, e claro que um dos riscos que traziam para as seguradoras como para as empresas, né, que implantaram esses planos de previdência via fundo de pensão, foram um dos motivos, claro, é o risco de longevidade. Então, se a gente pegar como exemplo o Fundo Garantidor de Benefício, ele oferecia nos seus contratos de previdência tábuas que, na prática, eram tábuas fixas, né? Ou seja, eles eram tábuas que tinham expectativas de vida média, que se a gente pegar uma idade média de 55 anos, a expectativa de vida que eles projetavam eram 77 anos.
Então, eles firmavam isso em contrato, tá? Então, eram planos tradicionais que as seguradoras ofereciam. Mas vejam que hoje a realidade, a tábua piso, tanto para o sistema aberto como fechado, é a T2000. Então, percebam que existe aqui uma diferença por volta de 6 anos, que isso nada mais é um pagamento que a seguradora ou o fundo de pensão não esperava, né? Então, seria um prejuízo. Então, esses riscos foram migrados para planos onde hoje oferecem planos PGBL e VGBL, tá? São planos que, ou seja, planos de previdência que eles, na prática, eles garantem em seus contratos não mais uma tábua fixa, mas sim uma tábua que ela vai ser vista a opção do participante seria na data da concessão do seu benefício. Então, ela não garante mais uma tábua específica, né? É a tábua do momento. E essa tábua do momento, as seguradoras hoje elas têm oferecido, né, a BR, que nada mais é uma tábua de experiência do mercado seguradora, uma tábua de 2015 feita aí em parceria com a FRJ, tá? Então, nos planos de entidades fechadas, ou seja, via fundo de pensão, também aconteceu essa mesma movimentação, essas alterações, ou seja, as modelagens dos planos via contrato previdenciário também foram alteradas. Então, se a gente colocar como exemplo o plano de benefício definido, eles em seus regulamentos, em seus contratos previdenciários, ofereciam como garantia os 12 últimos salários, ou seja, a média dos últimos 12 salários ou até mesmo o último salário. Eles foram alterados para planos de contribuição variável. Tanto o PGBL e o VGBL como o plano de contribuição variável, na prática você forma um saldo e nesse saldo, sim, você opta por essa renda, né? E essa renda pode ser vitalícia ou pode ser por um prazo certo, né? Ou seja, financeiro. Então, você forma esse saldo e desse saldo, então, no momento da concessão, o participante escolhe o tipo de renda que ele deseja receber. E essa renda, tanto no fundo de pensão, via fundo de pensão, é a tábua mais aderente para aquela massa. Então, de novo, a tábua é selecionada no momento da concessão, ou seja, o participante, no momento da concessão, ele escolhe essa renda. Então, a tábua sempre vai ser atualizada. Então, caso eu tenha um PGBL, eu me aposente em 2030, a minha tábua que eu estarei utilizando para a minha aposentadoria é uma BR-EMS 2030, ou seja, terá esse ganho, vamos falar, terá esse ganho de sobrevida, ou seja, mais uma vez, uma segurança mitigando esse risco de longevidade. Já os PGBLs e os GBLs atuais, eles ainda garantem a renda vitalícia, mas é uma tendência que eles comecem a oferecer, e já estão oferecendo, PGBL e VGBL, por um prazo, seja um prazo certo, financeiro, ou por um tempo, uma renda temporária atuarial. Então, isso já é comum, esses planos serem comercializados, em função, então, cada vez mais a seguradora tentando fugir desse risco de longevidade. Já indo para o mercado de fundos de pensão, a gente já vê planos que não oferecem mais premissas biométricas, ou seja, então não tem mais rendas vitalícias, e sim rendas ou através de um percentual do saldo ou através de um prazo determinado escolhido pelo participante. Mas, por um lado, existiram uma resolução, que é a Resolução 17, que na prática passou esse risco para a seguradora. Então, existe hoje uma possibilidade de você fazer a contratação, um fundo de pensão, fazer essa contratação via seguradora, onde lá você consegue ter esse risco de longevidade, né, nos seus planos de benefício. A gente vai falar um pouquinho no próximo slide sobre esse risco, essa contratação de seguro, mas hoje é muito comum o risco, né, para benefícios de risco, ou seja, benefícios de invalidez e pensão. Para riscos de longevidade ou de biométrico, isso não é tão usual, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho no próximo slide. Mas uma outra forma, uma outra forma de você proteger esse participante sem ter esse saldo esgotado, ou seja, sem ele não ter esse recebimento, essa continuidade de benefício na entidade ou nesse seu plano,
você pode fazer uma criação de 2 fundos, ou seja, já tem modelagens de plano com criação de 2 fundos. Um é um fundo de aposentadoria, né, onde você tem uma contribuição para esse fundo específico, e um fundo de longevidade. Esses 2 fundos são fundos que pagarão por um prazo determinado, mas o fundo de longevidade, a gente se espelha muito às tábuas biométricas. Então, é como se a gente estivesse vendo a renda do participante para garantia da longevidade, ou seja, se o fundo de aposentadoria se esgotar em função de ele sobreviver mais, além do que o esperado, né, ele ter consumido esse fundo, a gente pode ter ele acaba acionando esse fundo de longevidade para o recebimento do benefício. Então, aqui a gente consegue identificar, então, essa modelagem que nós comentamos anteriormente. Então, a contratação do seguro pode ser via seguradora, obrigatoriamente tem que passar para o fundo de pensão essa contratação, o fundo de pensão que faz o pagamento, tá? Então, na seguradora, a gente tem um risco de sobrevivência do assistido, que nada mais é longevidade, isso está na resolução 17, que não é muito usual, mas a gente já tem conhecimento de seguradoras oferecendo esse produto aqui no Brasil. Agora, o desvio das hipóteses biométricas, esse risco aqui não tem, a seguradora não tem se interessado em oferecer esse risco para os fundos de pensões. O fundo de pensão ele pode trabalhar de forma paralela com a seguradora. Então, por exemplo, a gente comentou no slide anterior que ele pode, inclusive, criar fundos de longevidade para compor esse benefício além da sobrevida, né? Ou, se não, ele pode criar fundos que têm riscos excluídos em função que a seguradora não tem aceitação. Um deles, por exemplo, para a idade avançada ou até mesmo para uma categoria específica, né? Seja por periculosidade, que a seguradora não aceite. Então, o que nós defendemos o ideal? É que o participante, no momento da adesão, nesse primeiro item aqui, no momento da adesão, ele já faça a contratação desse seguro, ou seja, via seguradora ou fundo de pensão. E nessa contratação, acontece 2 cenários. Um fica mais barato e ele consegue ter um planejamento financeiro. Para, então, quando ele receber esse benefício é por um prazo, né? Então, esse benefício, vamos supor que ele receberá por 20 anos. Quando ele esgotar esse saldo, ele não deixar de receber mais esse benefício, entraria, sim, o fundo de longevidade, ou seja, dando continuidade a esse benefício de forma que seja uma renda, de forma que seja espelhada a uma renda vitalícia, tá? Mas qual que é o impacto, então, da longevidade no seu plano de vida? Então, eu quis trazer aqui para vocês, então, qual que seria esse impacto no seu planejamento, né, de aposentadoria. Então, se a gente tiver como hipótese que a cada 5 anos você ganhará 1 ano de sobrevida, ou seja, a cada 5 anos você ganha 1 ano a mais de vida, você precisa ter, aos 65 anos, um saldo acumulado de 23% de aumento. Então, vejam que 1/4 do meu saldo vai para esse fundo de longevidade, ou seja, é uma mitigação que eu estou fazendo do risco de longevidade para os planos de contribuição definida, onde tem um prazo escolhido pelo participante. E se fosse a cada 7 anos, quanto que seria, então, esse ganho? Né? A cada 7 anos eu teria um ganho de sobrevida. Quanto que seria esse impacto? Eu precisaria ter 15% a mais a partir dos 65 anos. Então, vejam que isso, como a gente já falou ali no slide de ganho de expectativa de vida, já é uma realidade aqui para o nosso cenário. E, por fim, né, quem será, então, o gestor desse contrato previdenciário? Então, esse gestor será você, participante, segurado, onde você precisará equilibrar ou ter um planejamento financeiro previdenciário aguçado, né? Claro, você vai precisar de um suporte individual para você não ter esse benefício, né, esgotado ou enfim, antes do seu falecimento, né? Então, o ideal é que você tenha esse benefício recorrente até a sua morte, que esse prazo não seja diminuído em função do esgotamento do seu saldo, em função do seu planejamento previdenciário. Então, aqui eu deixo os meus contatos. Eu gostaria de agradecer novamente o IPCOM pela
pelo convite e por essa participação nesse grande evento. Obrigado. Daniel, nós agradecemos sua excelente palestra, né? E já vamos começar a entrar no segundo tema, que atualmente 2/3 dos brasileiros não estão muito satisfeitos, estão insatisfeitos com a sua vida financeira. Todavia, a poupança e outros investimentos financeiros não estão nos principais hábitos dessa população. De outro lado, há um aumento da longevidade. As pessoas precisam ter consciência de que vão viver mais. Isso que vão viver mais, também querem viver bem, né? Então, teremos que trabalhar mais. Vai ser preciso manter essa população mais tempo em atividade, né? Como se vê, esse aumento de longevidade causa um impacto diretamente na previdência, né, e no mercado de trabalho, né? Enfim, são muitos os desafios que essa população de idosos irá enfrentar nos próximos anos, né? Tanto no mercado de trabalho, quanto na hora tão sonhada aposentadoria, tá? Neste contexto, né, eu vou perguntar para o Dr. Carlos Heitor, qual é o planejamento financeiro dos trabalhadores ativos frente aos possíveis impactos que a longevidade refletirá na Previdência Social e na Previdência Privada? Com a palavra, Dr. Carlos Heitor. Muito obrigado, doutora Helenice. Estendo um honroso agradecimento aí por participar aqui, né? Estendo também meus respeitosos cumprimentos aos colegas panelistas, a Fabiana, doutor Daniel, doutor Christian, enfim. Esse é um ponto que é bastante relevante, né? E cada vez mais, né? A estrutura social no mundo inteiro está mudando. E no Brasil não é muito diferente disso. A gente está vivendo mais, isso é chover no molhado, a gente está envelhecendo melhor. Tem notícias boas aí, não é só notícia ruim, né? Em tempo de pandemia, a gente está acostumado com muita notícia triste, né? Mas a notícia boa é que a gente está vivendo mais e com mais saúde. A gente a ideia que eu tinha quando eu era criança era que com 50 e poucos anos eu já estaria velho, já estaria próximo da minha aposentadoria. E hoje eu estou quase lá e não me sinto nem um pouco perto da minha aposentadoria, né? Então, tanto é que o meu primeiro plano de previdência eu fiz, aí você tem que dizer ali uma idade que você planeja, mas deixando claro a quem está nos assistindo que, né, você pode depois alterar. Eu coloquei 55 anos, né? Quando eu fiz bem novo o meu primeiro plano, com 20 anos. Então, o que existe hoje no nosso país, né? Existe a Previdência Oficial, Previdência do governo, o INSS, e uma parcela pequena da sociedade tem, né, o regime especial, né? O regime especial, ele, como o próprio nome já diz, depende muito do tipo de servidor, por mais que a última reforma tenha tentado igualar, né, ainda tem algumas diferenças. Então, eu vou focar aqui no regime geral, que é o INSS, que abate aí a enorme maioria da população brasileira. Imaginemos um jovem, né, que está começando no mercado de trabalho com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, é muito jovem ainda. Primeiro que é um risco enorme com a previdência pública, isso não é culpa de ninguém, né? Eu não estou aqui criticando, não é isso. O risco é natural, né? O sistema ele evolui de acordo com a evolução da sociedade, né? Tudo, o dinheiro evoluiu com a evolução da sociedade, a medicina evoluiu e a previdência também evolui. Então, há algo aí que é natural, é um processo mais do que de se esperar. Tá? Não há como você prever que a sociedade vai envelhecer numa certa razão daqui a 50, 60 anos, que é quando um menino de 20 anos vai estar falando em aposentadoria, né? Ele vai estar com 70, 80 anos, né? Então, a tendência que a gente enxerga é que esse sistema tende a ser ainda pior no sentido, né, do valor monetário, que hoje muitas pessoas se veem
precisam de uma previdência complementar. Então, esse cenário ele tende, né, a se exacerbar. Ou seja, cada vez mais as pessoas vão precisar de uma previdência complementar. E essa previdência complementar, a ideia é que ela tenha duas vertentes. Uma, o setor privado, né, institucional, através dos regimes próprios, através dos fundos de pensão ou mesmo da previdência aberta instituída, né, patrocinada pela empresa onde você trabalha. E também tem aquelas pessoas que, por exemplo, não estão, né, nem em um sistema nem em outro, né, são profissionais liberais ou então acionistas, né, tem aquela sua empresa pequena e muitas vezes não é nem sócio administrador, então a pessoa nem paga, nem é obrigada por lei a pagar o INSS. Então essa pessoa e as demais, em caso de necessidade, vão precisar de uma previdência complementar própria, né? Aí a gente já fala de uma previdência aberta, flexível, livre para aquela pessoa, né? A grande questão é que, por outro lado, aí a notícia não é boa, os custos de vida ao envelhecer aumentam, né? Notadamente o custo com a saúde. E eles têm aumentado numa velocidade que talvez a gente não conseguiu prever lá atrás. Eu falo talvez porque eu não consigo generalizar, eu tenho que ter essa humildade. Mas eu e conheço muitos outros, a gente não conseguia antever essa disparada dos preços de saúde na terceira, eu costumo falar, na terceira e melhor fase da vida, né? A gente tem que ter essa expectativa que a melhor fase da vida não foi a que a gente já passou, mas será a próxima, né? Eu tenho isso em mente, né? E vamos acreditar que será. Mas para ser a melhor fase da vida, é fundamental que a gente tenha tranquilidade, né? Então, o que até a gente não tem na cultura do Brasil esse hábito da preocupação. A gente está vendo que muita coisa está mudando, a internet facilita muito, com a pandemia, né? Teve coisa boa aí, muita gente foi obrigada a ir para online, com essas pessoas que nunca tinham aberto um computador, hoje já estavam ali, né? Fazem um monte de coisa online, e online a informação é mais fácil, né? Você não precisa ir numa livraria, ir numa banca, comprar um livro, comprar um jornal. Online você tem muita informação. Então, eu vejo uma tendência de maior informação. Então, eu torço para isso, e eu sou uma pessoa muito atuante em educação financeira, de pessoal e familiar, né? Eu torço que haja esse aculturamento, essa mudança de padrão. Então, isso tudo tem um efeito, tem uma razão histórica que é muito clara no nosso país. A inflação, né, 50 anos atrás era algo inimaginável para os padrões atuais, né? O tal do payday, né? Você não trabalhava no dia que você recebia o salário, porque você tinha que ir comprar no supermercado rancho mensal, porque senão no outro dia já subia os preços. Então, ali a cultura de guardar dinheiro, ela praticamente não existia. O dinheiro entrava, você tinha que gastar, porque senão os preços iam aumentar. Não existia essa gama de investimentos que a gente tem hoje, alguns que inclusive protegem. Se existisse, seria maravilhoso. Antes não tinha isso. Então, existem razões históricas que explicam essa nossa cultura da não poupança. Tá? E agora a gente tem que virar essa chave, a gente tem que realmente mudar. Antigamente a gente morria mais cedo. Uma série de coisas que facilitava, né, as coisas. Era comum, as famílias tinham mais filhos também antigamente. Está havendo uma redução, né, de filhos, a tal pirâmide não é bem mais uma pirâmide, né, porque as famílias estão tendo... Há países que estão estimulando as famílias a terem filhos, inclusive, né, e a tendência no Brasil é essa redução, né, aumentar. E o que isso impacta? Isso impacta, claro, no INSS, mas agora eu estou falando de outra coisa, estou falando da necessidade, na sua pergunta, das famílias se planejarem, das pessoas se planejarem, né? Antes você tinha 4, 5 filhos, e quando você conseguia vencer, né, a longevidade, conseguia viver mais, né, não se tinha esse nível de saúde que a gente tem, esse nível hospitalar que se tem hoje, enfim, quando se conseguia, você tinha uma família de 4, 5 filhos, era comum, 3 filhos era o padrão há 30, 40 anos atrás, hoje já não é mais padrão, né?
Então, com filhos, um ou outro ajudava. Hoje eu vejo muitas pessoas que estão caminhando para a terceira e melhor fase da vida, né? E não tem filhos. E aí, como é que vai ser esse negócio? E a pessoa vai... O que vai acontecer com essa pessoa, né? Se o pior lhe suceder, né? Não tem mais dinheiro para... Vai para a rua? O que ela vai fazer? Vai pedir dinheiro emprestado, mas alguém vai emprestar, mas já chega um momento que não... Então, há necessidade, sim, de uma preocupação por todos, né? E essa preocupação, eu vou muito longe, ela precisa começar na barriga da mãe, né? Os pais precisam já imaginar a previdência do filho. E aí a gente pode falar mais aqui daqui a pouquinho, né? Não quero me estender nessa parte, nessa fala inicial, mas eu gosto muito de falar da maravilha do investimento do longo prazo. Eu vou deixar para falar mais sobre isso daqui a pouco, né? A questão vale muito a pena você começar o quanto antes. Eu estou dizendo que o esforço que você vai fazer, existe um esforço, um trabalho a ser feito, subir a montanha. Só que existem dois caminhos, o curto e o longo. O longo que você gasta muito mais energia, tá? Você planejar a sua aposentadoria é a mesma coisa. Se você planejar bem feito, de maneira, né, bem feita, se você planejar, começar o planejamento na barriga do seu filho, ele vai ser uma maior herança que você vai poder passar para ele. E ele vai só continuar aquele planejamento, né? Esse é o caminho mais curto para chegar no cume da montanha. Se você deixar lá para frente, a coisa fica bem pior. Por isso que a gente está aqui, né? Previdência é o ato de se prevenir. Então, se eu levo um guarda-chuva por risco de chuva, eu estou me prevenindo, isso é previdência também. Mas a gente sempre associa a previdência a essa questão financeira do final da vida. O ato de se prevenir é uma questão não de ansiedade ou de ser extremamente preocupado, não é. É o ato de você se preparar para o momento futuro. E aqui tem uma coisa que potencializa isso, né? Lá no futuro, você vai estar com a sua capacidade laboral menor. Você vai querer se dar de presente momentos que você, com 30 anos, Com 30 anos, você pode fazer muitas coisas que você não pode fazer com 70. Mas com 70 você pode fazer muitas coisas que você jamais vai ter cabeça e vai parar para fazer aos 30. Essa que é a grande verdade. Então, lá, você também tem que estar preparado para conseguir fazer isso. No final das contas, a gente vai falar de felicidade. A gente quer aqui, no final de tudo, ser feliz. A gente está aqui nesse mundo para ser feliz e fazer os outros felizes. E o dinheiro jamais compra felicidade, mas ele constrói uma ponte que facilita a caminhada para a felicidade. Se você tem uma tranquilidade financeira, você está com meio caminho andado para a felicidade. Então, quando a gente fala de previdência, a gente fala de planejamento, a gente fala de facilitar a construção dessa ponte para a felicidade. E antes de lhe retornar a palavra, eu vou aproveitar aqui e já responder a pergunta que a gente teve aqui, tá? Até agradeço o Rafael Laines Bacil. Ele comenta mais ou menos assim, participante com 30 anos contrata um plano de benefícios com prazo certo, de 20 anos, por exemplo, e entra em benefício com 65 anos. Em tese, né? Em tese, não. Eu lhe digo, se for prazo certo, ele vai receber por 20 anos. Se vier a óbito, né, por uma infelicidade, se o prazo é certo, isso acaba passando para o herdeiro dele. Bom, ele vivendo vai receber até os 85, mas, no entanto, ele pode ganhar da tábua, ele pode ser mais longevo, viver até os 95, ou seja, 10 anos sem cobertura. Então, há um risco enorme nessa estratégia de prazo certo, né? Como é que ele vai financiar a sua vida depois dos 85? Ele, né, ganhando a longevidade. E ele fala o seguinte, olha, uma sugestão, né, se ele destinar 15% a 20% desse benefício ao longo dos 20 anos para contratar o benefício vitalício aos 85, né? Enfim, ele comenta aqui a relevância, tá, uma série de coisas. Rafael, o que eu vou te dizer? Existe uma coisa melhor aí do que isso que você está sugerindo. Tá? Você não é obrigado, né? E aqui, claro, eu estou focando mais na previdência aberta, que tem flexibilidade. A previdência fechada tem as suas regras e algumas vezes tem nuances que são diferentes.
Então, eu vou falar agora mais na presidência aberta. Você não é obrigado a se aposentar em 100% do plano. Eu diria aqui para você se pegar uma parte do seu montante acumulado e torná-la uma renda certa e deixar a outra parte que já está acumulada no seu plano. Então, você não precisa se aposentar integralmente e dedicar uma parte do teu recebimento novamente a um plano, por, no mínimo, 3 motivos que agora me vem à cabeça. Primeiro que, né, quando você retira esse dinheiro, você vai pagar imposto, de uma maneira ou de outra. Tá? Isso não é legal. Se o imposto, tudo bem que você vai pagar lá na frente também, mas se o imposto fica lá na tua conta e na Previdência fica, né, ele fica rendendo juros sobre juros. Então, você vai ganhar juros sobre um dinheiro que, em tese, não é seu. E se você recebe hoje, você vai pagar esse imposto, já saiu da sua conta. Segundo, se você optar por uma tabela regressiva de imposto de renda, o tempo está ao teu favor e você acaba pagando somente 10% de imposto de renda. Ah, isso é muito bom. Então, se você retira, você quebra esse tempo. Então, deixa lá que você vai fatalmente, nesse prazo que você citou, vai acabar pagando a menor alíquota de imposto de renda que é possível no Brasil. A não ser, claro, investimentos isentos, mas aí é outra coisa, né? O 10% da tabela regressiva é hoje a melhor tributação para a gente que existe. Não existe nenhum outro produto que não seja o previdenciário que te permite pagar apenas 10% de imposto de renda. Tá certo? Enfim, é isso, pessoal. Eu vou devolver. Tá? Eu ia me esquecendo, perdão. Sabia que eu tinha citado 3 razões. A terceira razão para você não fazer um novo plano é que, em geral, né, os novos planos, com essa tendência de que a tábua vai cada vez mais atualizando com a longevidade, o teu plano que você contratou lá atrás, ele tende a ter uma tábua melhor do que um plano que você vai contratar daqui a 30 anos. Então, ao finalizar um plano e recontratar um novo, você está ali sob as regras daquela lá da frente, né? E enquanto o teu plano pode ter regras melhores, tá? Se o teu plano tiver regras piores, é fácil, você migra, porta e vai para um outro plano que tem regras melhores. Mas o contrário você não consegue fazer, né? Se o teu plano tem... É igual a poupança antiga. Quem tem, tem. É maravilha hoje, rendendo 0,5% ao mês. Mas a gente não tem como entrar agora nela. Então, quem tem, tem, mantém, e quem não tem, infelizmente, não tem como. Então, vale essa dica aí, espero ter respondido adequadamente a tua pergunta. Doutora Elice, a palavra é sua. Obrigada, doutor Carlos Heitor, foi excelente, foi sua palestra. Bom, como a gente está vendo, a longevidade vem exigindo uma maior atenção tanto dos fundos de pensão quanto do indivíduo. Afinal, o período esperado para o pagamento do benefício ao assistido pode já não ser compatível com o aumento da sobrevida do participante, como bem colocou o participante aqui, o Rafael, e o doutor Carlos respondeu para ele, né? Gerando uma insuficiência de recursos e, consequentemente, isso vai causar um impacto social e econômico, né? Com isso, atento à necessidade do sistema, né, o CNPC, através da Resolução 17 de 2015, autorizou a contratação de seguro específico, né, com as seguradoras pelas entidades fechadas de previdência complementar. Criou-se assim um mercado demandante de solução voltada para a cobertura de benefícios de risco decorrente de invalidez ou de morte, ou até mesmo sobrevivência dos assistidos, né, ou desvios das hipóteses biométricas. Então, neste contexto, passo a palavra para o doutor Christian Catunda para trazer suas considerações sobre a longevidade, sobre a ótica dos riscos das entidades fechadas, destacando a legislação já existente sobre o tema. Com a palavra, doutor Christian. Muito boa tarde a todos. Em nome da Previc, eu gostaria de agradecer aqui o convite do IPCOM para participar deste terceiro seminário de Previdência Complementar em debate, né? O IPCOM, como sempre, trazendo assuntos muito interessantes aqui para a discussão. Acompanhei bem a palestra aí do Carlos Heitor e do Daniel Conde, né? O Daniel abordando aspectos aí relativos à demografia, a previdência, né, da longevidade, enquanto o Carlos Heitor abordando aspectos mais financeiros, né, em relação ao incremento de longevidade, né.
Agradecer também a Fabiana e a Lenice, que estão no comando desse painel. E o meu objetivo aqui, então, é falar um pouco sobre esse risco de longevidade. E aqui, logicamente, como eu sou servidor da Previc, né, vou dar um enfoque aqui na Previdência Complementar fechada, certo? Eu vou pedir aqui autorização de vocês para mostrar aqui a minha apresentação. Okay. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Vou falar brevemente, desculpe. Passei demais. Sempre acontece. Vamos lá. Vou falar brevemente sobre os riscos, os principais riscos das entidades fechadas de previdência complementar, para tentar contextualizar o risco de longevidade dentro desses riscos aos quais os planos das entidades fechadas estão sujeitos, tá certo? Vou falar um pouco das tábuas que são atualmente adotadas nas entidades fechadas de previdência complementar e vou destacar aqui algumas recomendações do Guia Previc, que é um material que a Previc publica, né? Guia Previc de Melhores Práticas Atuariais, que trata sobre esse assunto, os riscos associados aos planos da previdência complementar fechada e também destacando aqui algumas normas aplicáveis. Quando eu falo aqui de normas aplicáveis, estou me referindo, sobretudo, a resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar e algumas instruções normativas da própria Previc, ok? Antes de começar, eu queria destacar para vocês aqui 2 documentos que a Previc publica em seu site, né? Um é o relatório de estabilidade da Previdência Complementar, aqui o que está aparecendo aqui na figura, ele está na posição de julho de 2020, mas nós já temos agora um relatório que foi publicado este mês, já na posição aqui de junho de 2021, tá certo? Esse relatório é muito interessante, que traz essa quantificação desses riscos aos quais as entidades fechadas estão sujeitos, traz comentários sobre esses riscos, né? Então é um material de leitura bem importante, além de outros, de estatísticas e de outras questões relativas à previdência complementar fechada. Um outro material também que é publicado no site da Previc é o Guia Previc de Melhores Práticas Atuariais. Eu vou destacar aqui, inclusive, aqui na minha apresentação, alguns tópicos, alguns itens desse guia, tá certo? Lá você tem, por exemplo, as definições, o que é um risco de longevidade, o que é um risco atuarial, o que é um risco biométrico. Então, esse guia é bastante interessante. Então, eu recomendo, então, a todos a leitura desses 2 documentos que estão lá disponíveis no site da Previc, que você pode baixar no seu computador e ler normalmente, ok? Bom, contextualizando, então, os principais riscos das entidades fechadas de previdência complementar, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês essa figura, né? Do lado esquerdo aqui nós temos ativos do plano, são seus investimentos, aqueles recursos que estão investidos, sobretudo no mercado financeiro, tá certo? Você tem lá, associado a esses investimentos, você tem alguns riscos, eu destaquei aqui, por exemplo, o risco de mercado, tá? São os riscos associados à questão da taxa de juros, ao câmbio, aos preços desses ativos. Você tem riscos de liquidez, que é aquele risco da entidade não ter o recurso disponível, o recurso líquido disponível naquele momento para pagar o benefício que está sendo concedido naquele determinado instante. Você tem riscos de crédito, que são riscos associados à contraparte dos investimentos, e hoje em dia também se fala muito desses riscos ASG, que são riscos ambientais, sociais e de governança, tá certo? Tudo isso aqui sob o enfoque da resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução 4661 de 2018, tá certo? Já do lado do passivo, né, que são as obrigações, que é o valor que é calculado pelos atuários, né, eu aqui também sou atuário também de formação, tá certo? Você tem, então, os riscos atuariais, sobretudo riscos atuariais, mas também outros riscos, como os riscos operacionais, né, que são aquelas questões relativas à concessão dos benefícios. Um benefício que é concedido equivocadamente causa um desequilíbrio no plano, por exemplo. E é o próprio processo de elaboração da avaliação atuarial. Erros nesse processo da avaliação atuarial pode causar também riscos que a gente está chamando aqui de riscos operacionais. Dentro dos riscos que a gente chama de atuariais, a gente pode destacar, sobretudo aqui, a questão da taxa de juros, a meta, né, do plano, né, a meta de juros do plano, os indexadores utilizados pelo plano, tá certo? As próprias regras de modelagem dos planos de benefício também trazem algum risco para o plano, tá certo? As premissas que foram utilizadas na modelagem desse plano de benefícios, né? E aqui, situando aqui dentro do risco atuarial, risco biométrico, né? Nós temos, então, os riscos de longevidade, que são as que vão ser abordados aqui na nossa apresentação. E a resolução que traz esses normativos, o normativo que traz essas informações é a resolução CNPC número 30 de 2018, que a gente também vai abordar um pouquinho mais lá na frente, ok? Bom,
Como eu falei, eu vou destacar aqui alguns itens do nosso Guia Previc de melhores práticas atuariais. Por exemplo, lá o item 9 desse guia, ele traz o que é uma definição, por exemplo, do risco biométrico. Lembrando que o risco de longevidade ele faz parte disso que a gente chama de risco biométrico, né? que é relacionado à ocorrência de desvios entre aquelas hipóteses, né? Hipóteses demográficas utilizadas pelo atuário nas suas projeções, no cálculo atuarial, tá certo? E as ocorrências efetivamente havidas no âmbito dos planos de benefício, né? O atuário faz algumas projeções, adota algumas hipóteses em seu cálculo, lembrando que o cálculo que o atuário faz é um cálculo prospectivo, né? Ele olha para frente, né? Então, ele adota algumas hipóteses, e se essas hipóteses não se confirmarem, então você tem configurado o risco, se essas hipóteses forem relativas, por exemplo, a questões demográficas, né? E a longevidade é uma questão demográfica, você tem configurado, então, um risco biométrico, tá certo? E qual é o efeito, então, desses riscos nos planos de benefício? Se você está falando de planos na modalidade BD, ou seja, modalidade de benefício definido ou de contribuição definida, tá certo? Um aumento, por exemplo, da longevidade dos participantes acarreta um aumento também dos compromissos futuros do plano, né? O plano passa a ter a necessidade de pagar benefícios por mais tempo, tá certo? E isso aumenta as suas reservas matemáticas, né? Que é o valor que é calculado lá pelo atuário do plano e pode ocasionar, então, déficits, né? Os tão mal falados déficits, né? Dos planos de benefício definido e contribuição variável, tá certo? Já nos planos de contribuição definida, que muita gente até fala que não há risco em plano de CD, há um risco sim também, né? Você tem o aumento da sobrevida dos participantes, até o Carlos também chegou a comentar isso, o aumento da sobrevida dos participantes pode causar um esgotamento prematuro das suas reservas, tá certo? Você tinha uma determinada sobrevida, mas por sorte, né, você conseguiu sobreviver mais do que estava planejado e aquela sua reserva que você acumulou num plano de contribuição definido não é suficiente não para pagar o seu benefício até o final, tá certo? Então, isso é o efeito do risco de longevidade nessas duas modalidades de planos de benefícios, ok? Bom, então, lembrando que o risco de longevidade, além dessa questão da sobrevida em si, você tem também a questão do próprio aumento da sobrevida ao longo do tempo, né? O Daniel colocou bem na sua apresentação que a nossa sobrevida já está aumentando, né? Então, você tem lá uma tábua biométrica que prevê uma determinada sobrevida para um participante, tá certo? Que ela é válida para aquele ano, mas será que ela vai ser válida daqui a 10 anos, tá certo? Então, você tem uma perspectiva de aumento dessa sobrevida ao longo do tempo. Então, aqui, nesse aspecto, o Guia Previc de Melhores Práticas Atuariais recomenda, por exemplo, a adoção de tábuas geracionais, que são aquelas tábuas que incorporam o incremento da longevidade ao longo do tempo, que não é um procedimento ainda adotado aqui no Brasil, né, mas que já é bastante de uso, bastante comum fora do país, nos Estados Unidos, no Canadá e na própria Europa, tá certo? E falando também da questão da terceirização dos riscos, que foi um tema também abordado tanto pelo Carlos como pelo Daniel, né? Você tem também essa possibilidade de você contratar seguros junto às seguradoras, né? As sociedades seguradoras, para cobrir esses desvios de hipóteses biométricas ou mesmo a longevidade dos assistidos, né? Você teve aqui, por exemplo, um questionamento aí do Rafael, que ele colocou uma situação onde um participante se aposentava aos 65, por prazo certo, durante 20 anos, o que acontece se ele sobreviver mais do que isso, né? A reserva dele vai se esgotar, né? Você planejou uma sobrevida de 20 anos e o participante sobreviveu mais. Então, você poderia, por exemplo, nessa situação, fazer um seguro de longevidade, um seguro aí de sobrevivência, para o caso dele sobreviver, além do que está colocado lá na sua reserva, você receber um capital segurado lá na frente e garantir o benefício por toda a sua sobrevida, ok? Para quem nunca viu uma tábua de mortalidade, então, tá aí, estou mostrando um para vocês, tá certo? Do lado esquerdo, você tem aqui, a tábua de mortalidade não deixa de ser apenas uma tabela, né? Uma tabela estatística que é utilizada pelo atuário para projetar a sobrevida dos participantes. Você tem aqui do lado esquerdo, por exemplo, as idades das pessoas, dos participantes, e do lado direito, a expectativa de sobrevida em relação a cada uma dessas idades, né? Por exemplo, um participante aqui, nessa tabela que eu estou mostrando aqui, um participante de 30 anos, tá certo? Ele tem uma sobrevida de mais 48 anos, ok? Então, você tem aqui uma tabela estática. Nas tabelas geracionais, né, você faz uma evolução dessa expectativa ao longo do tempo. Ou seja, para o ano de 2021,
nesse exemplo que eu coloquei, no participante de 30 anos, para o ano de vida de 2021 seria 48 anos, mas lá para o ano de 2030, por exemplo, você teria uma expectativa maior de sobrevida em relação a essa idade de 30 anos, né? Incorporando, então, uma escala de aumento de longevidade, ok? Aqui, nesse gráfico, eu trago para vocês as tábuas de mortalidades que são atualmente adotadas pelas entidades fechadas de previdência complementar. Você vê aqui, por exemplo, que em 2011 nós tínhamos uma utilização bastante acentuada da tábua AT83, que é uma tábua menos longeva, né? Uma tábua mais antiga, até pelo ano indicado aí na própria tábua, uma tábua mais antiga, que previa sobrevidas menores, né? E ao longo do tempo, os planos de benefício passaram a adotar tábuas mais longevas, né? Hoje já se fala em AT2000, tá certo? E outras tábuas até mais longevas, como, por exemplo, a RP 2010, que já está sendo também adotada, tá certo? E pouca utilização, por exemplo, da tábua do IBGE, porque os planos de benefícios, a população do plano de benefícios, ela tem natureza bem específica, né? Então, você faz testes estatísticos, né, para utilizar uma tábua específica para aquele plano, e nem sempre uma tábua que se aplica a toda a população brasileira é adequada para aquela situação específica do plano de benefício, ok? Eu vou destacar para vocês aqui algumas normas, né, que falam da questão da longevidade. Por exemplo, eu destaco aqui a resolução CNPC número 30 de 2018, que é a norma que consolidou todas as regras atuariais, que ela fala, por exemplo, que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano devem estar adequadas à característica da massa, tá certo? Então, o que acontece? O atuário vai pegar a massa específica daquele plano, os participantes daquele plano, e vai adotar hipóteses que sejam adequadas a essa massa, tá certo? Então, ele faz testes estatísticos para descobrir quais hipóteses são adequadas àquela massa, tá certo? As tábuas biométricas, né? E aqui eu coloco a questão da tábua de mortalidade, tem que ser sempre adequadas à característica dessas massas, ok? Bom, a legislação, e aqui eu já estou destacando uma instrução normativa da própria Previc que regulamenta aquela legislação da Resolução 30, né? Ela traz algumas tábuas de mortalidade referenciais, né? Que são aquelas tábuas que são usadas para o caso de você ter uma impossibilidade técnica de realizar o teste estatístico. Então, as tábuas referenciais hoje adotadas são a T2000 básica, M, masculina para o sexo masculino, e a T2000 básica, feminina, para o sexo feminino. Então, algumas vezes a massa é tão pequena, a massa do plano é tão pequena, que você não tem uma possibilidade técnica de realizar aquele teste estatístico, porque você tem uma variabilidade muito grande, né? Porque a massa, quanto menor a massa de participantes do plano, maior a variabilidade daquelas estatísticas, né? Então, nesse caso, você utiliza uma tábua referencial, e a tábua que é indicada pela Previc para utilizar nessas situações seria essas duas tábuas que são colocadas aí na Instrução Normativa número 33 de 2020 da Previc, ok? Essa mesma norma, a IN 33 de 2020, ela fala também, tá certo, que caso você deseje adotar tábuas que gerem provisões matemáticas menores do que as tábuas referenciais, você pode, né? A legislação não fala mais de tábua mínima, ela fala de tábuas referenciais, tá certo? Você pode até adotar uma tábua que gere provisões matemáticas menores, mas, nesse caso, o atuário vai ter que emitir um parecer específico para comprovar que a tábua que ele está adotando, aquela tábua de mortalidade que ele está adotando, é, de fato, adequada àquela massa de participantes do plano, ok? Então você tem essa disposição para garantir, então, uma melhor adequação dessas hipóteses atuariais. E, por fim, aqui no parágrafo 4º, você fala da utilização de tábuas geracionais. Aqui a instrução traz uma indicação de que as ESA, entidades que são classificadas como entidades sistemicamente importantes, devem utilizar tábuas geracionais, tá certo, nas suas projeções, né, como forma de fiscalização pela Previc, ok? Por fim, eu vou destacar aqui rapidamente um assunto que já foi falado aí tanto pelo Carlos como pelo Daniel, né, a questão da terceirização dos riscos, né, terceirização dos riscos de longevidade, né. A resolução 17 permite, então, essa terceirização de riscos biométricos, né, de invalidez, de morte, de sobrevida do assistido, de desvio de hipóteses biométricas, como está colocado aí. Bom, meu tempo acabou, tá certo? Então, fico agora à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né? E coloco também a Previc à disposição de todos vocês, participantes dos fundos de pensão. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Christian, pela palestra. E já passo a palavra para a Fabiana para a gente começar os debates. Vamos lá. Gente, também boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria inicialmente também agradecer ao IPCOM pela realização aqui do 3º seminário. É uma grande honra estar aqui participando aqui como mediadora dessas brilhantes palestras que nós vimos agora, tá? Tanto do Dr. Daniel, do Dr. Christian e do Dr. Carlos Heitor, tá? Então, queria agradecer, registrar os meus agradecimentos ao IPCOM, também está aqui representando a AFPECAF aí nessa nova parceria, nessa nova empreitada que estamos realizando aí em conjunto. Então, partindo assim para os debates, acho que a riqueza também dada aí aos pontos que já foram brilhantemente abordados aqui pelos 3 palestrantes, né? Então, essa questão da evolução da expectativa de vida que foi observada aí ao longo das últimas décadas é uma conquista para a sociedade, né? E isso trouxe os impactos como os 3 bem pontuaram, né? Seja quando a gente olha a questão de equilíbrio, a abordagem de planos, a questão dos investimentos e sobre a ótica também do risco que isso traz na perspectiva também do equilíbrio dos planos, como as três pontos que foram colocados aqui ao longo das 3 exposições, que foram brilhantemente abordadas. Então, acho que para a gente começar aqui os debates, né, então, a gente está num cenário de pandemia, né, então, aí eu queria verificar com vocês, aí na perspectiva de cada um dos palestrantes, qual que seria a percepção quando a gente olha o impacto da Covid-19, né, no momento que nós estamos vivenciando, né, isso não está dissociado, quando a gente olha a questão da longevidade. Quer dizer, o impacto da expectativa de vida, quando a gente olha isso sobre a ótica da entidade de previdência, quando a gente olha isso, quando a gente pensa em projeção, será que a gente vai encarar isso nas nossas projeções, né? Quando a gente olha, isso é algo que vai ser momentâneo, o que isso pode acontecer? E também sobre a ótica, por exemplo, dos investimentos, né? Quando eu olho na ótica do indivíduo, quer dizer, esse cenário aqui dessa crise de saúde, o que isso acaba na perspectiva quando a gente pensa também em investimento. E até trazendo, assim, já foi já abordado no outro painel inicialmente, quando a gente olha a questão da expectativa de vida, quer dizer, a crise decorrente da Covid-19, até um estudo da Federal de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais, que colocou a expectativa de vida ao nascer, né, teve uma redução aí de 2 anos, e aos 65 anos a perspectiva do impacto aqui da pandemia é de 1,6 anos. Aí eu queria colocar, então, abrir para os nossos debates aqui com os 3 especialistas referente a esse ponto aqui da pandemia. Obrigada. Posso falar, assim? Por favor. Fica à vontade. Pode falar, Carlos. Não, eu vou então começar, né? Vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu campo de conhecimento e de pesquisa, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe vários impactos, né? Isso eu acho que é indubitável. Puxando para o meu lado, ela nos trouxe a questão da importância da reserva de emergência, tá? Eu acho que, sob o ponto de vista do risco da longevidade, essas questões todas, eu acho que o Christian e o Daniel vão abordar muito bem. Então, eu quero focar sobre o outro ponto de vista. Do planejamento para o longo prazo, eu não vejo que a pandemia tenha mudado. Ela não faz com que o planejamento de longo prazo seja menos importante, porque a gente pode, eventualmente, morrer com uma nova pandemia. Porque para onde a gente vai quando a gente morrer, a gente não vai precisar de dinheiro, né? Então, a gente está trabalhando com a hipótese que a gente vai ser longevo, e aí, pandemia ou não, tá? Talvez isso traga algum impacto na questão da pessoa repensar a sua vida, uma série de coisas. Ok, mas do planejamento financeiro, para mim, não muda em nada a importância, de longo prazo. Muito pelo contrário, traz a importância do planejamento da reserva de emergência, de ter um planejamento de curto prazo, de ter um dinheirinho ali sobrando, que a gente nunca sabe. Imagine que realmente vem uma pandemia pior que o coronavírus, aquela que se você sair na rua, você pega o vírus e acontece o pior. O que a gente vai ter que fazer? Ficar em casa mesmo e ninguém sair. E aí acaba a economia, não gera-se riqueza. Se a gente não tiver as nossas reservas, a coisa aí fica... E a gente está vendo, né, infelizmente, acontecer isso com muitas famílias. Hoje saiu no Valor Econômico uma reportagem que a pandemia... infelizmente, né, a gente trabalha tanto para fazer o contrário, a pandemia
aumentou as diferenças sociais no Brasil, ou seja, quem era rico ficou numa posição mais rica ainda, porque oportunidades surgiram, o dinheiro está bem investido, então continua rendendo bem, a Bolsa do Brasil subiu, né? Incrivelmente só sobe, então quem tem dinheiro tem mais dinheiro, e as camadas mais menos abastadas, as que mais precisam, elas foram enormemente prejudicadas exatamente por isso que eu estou falando, né? Perderam seus empregos, reduziram suas rendas e uma série de coisas. Então, o meu ponto de vista e a sua pergunta é trazer, né, a importância da preocupação com o longo prazo, da mesma intensidade e também com a preocupação com a reserva da emergência. Obrigado, Carlos. Obrigado, doutora Fabiana. Também eu compartilho com o Carlos, né? Eu acho que, assim, para nós, para atuários, fazemos projeções de 30, 40, 50 anos, né? Então, até o Éder colocou aqui no chat que é um soluço isso, né? A Covid é um soluço para nós atuários, tendo em vista que as projeções são por períodos maiores, mas, de fato, tem um impacto no curto prazo, né? Tem esse impacto, e principalmente, a gente pode verificar que esse impacto talvez esteja nos auxílios, por exemplo, auxílio funeral, né? Um pecúlio, né? Ou uma pensão antecipada para um participante que está em atividade. Mas, por outro lado, esse reflexo pode ser para o lado positivo, né? Esse seria o lado negativo, né? Mas o lado positivo, por exemplo, talvez um assistido que faleça, né, em função da pandemia, por exemplo, ele deixa uma pensão que, geralmente, a regra da pensão é 50% sobre esse benefício. Mas, de fato, para o fundo de pensão, isso daí não deve ser considerado. Geralmente, nós, atuários, excluímos, né, ou seja, expurgamos esses efeitos de pandemia dos nossos cálculos, até de aderência, por exemplo, de tábuas biométricas que o Christian comentou. Tá? Então, é mais nessa linha aqui que eu queria contribuir aí com uma pergunta. Perfeito. Só complementando o que o Daniel colocou, tá certo? De fato, o atuário trabalha com hipóteses de longo prazo, né? O cálculo atuarial é um cálculo prospectivo, né? Você faz projeções para 30, 40, 50 anos à frente, né? Então, eventos de curto prazo, e a gente espera que essa pandemia seja um evento de curto prazo, que esteja resolvida nos próximos anos, né? Tá certo? Elas não causam um impacto tão acentuado no cálculo atuarial. E até na questão do curto prazo, eu tenho conversado com alguns atuários que têm me dito que o efeito da Covid, graças a Deus, ainda é um efeito pequeno nos planos das entidades fechadas de previdência complementar, por se tratar de um público, né, mais bem informado. Infelizmente, a previdência complementar ainda não é um sistema que tem um acesso universal, né? Você tem um grupo mais fechado ali de participantes que têm acesso à previdência complementar, e geralmente esse público é um público mais qualificado, mais informado, que se expõe menos ao risco, né? Então isso também reduz mesmo o efeito no curto prazo, embora esses efeitos que o Daniel colocou, o Daniel falou, sejam verdadeiros, tá certo? Perfeito. É o que a gente tinha discutido, né, Christian, Carlos Heitora, também a doutora Fabiana, a doutora Helenice, se esses efeitos, pessoal que contraiu o vírus, se serão sentidos no longo prazo, né? Então, isso nós não sabemos, né? Então, teremos que acompanhar isso aí, né, na população do fundo de pensão, se de fato isso vai trazer alguma comorbidade, né, para o participante ou segurado. Essa questão das sequelas, né, que muito se fala, né, que o vírus deixa algumas sequelas, né, de longo prazo, isso pode de fato afetar a longevidade, né, numa perspectiva de maior longo prazo. Aí sim você teria um efeito nas reservas matemáticas dos planos, mas aí você tem que esperar, isso ainda é incógnito, né, ninguém sabe qual será o efeito que de fato vai se manifestar em relação a essas sequelas. Tá bom? Perfeito. Acho que perfeita aí, acho que as três colocações, né? Como a gente está nesse contexto agora atual e falando aí da questão de longevidade, e até puxando já o gancho, até para a gente entrar aqui num outro tópico que tem a ver até com o que a gente acabou de discutir, falar um pouquinho, até tinha visto no passado aqui numa live até da Maris, aquela questão da idade cronológica versus idade biológica e os desafios quando a gente pensa, seja na questão de modelagem, né, quer dizer, levar em consideração quando a gente faz as nossas projeções, né, então já até puxando um gancho, que até o Dr. Christian comentou agora, a questão das sequelas, quando a gente pensa, por exemplo, Covid, mas agora trazendo para a questão da modelagem, quer dizer, levar em consideração outras variáveis, além da idade e sexo,
estilo de vida, saúde, renda, educação, outras variáveis, quando a gente pensa nessas projeções, e também olhar sobre a ótica dos investimentos, né? Quer dizer, aquilo quando eu vou pensar também numa conversão de uma renda, seja um prazo certo, como o doutor Carlos Heitor tinha comentado também anteriormente, quando a gente tanto olha pela ótica dos investimentos, quanto quando a gente pensa aí da parte mais atuarial, né? E é claro, quando a gente fala que vai trabalhar com dados adicionais, querendo ou não, por trás tem aí a Lei Geral de Proteção, a LGPD, né? Quando a gente trabalha aí com essas outras variáveis. Então, queria colocar aí a opinião de vocês em relação também a essa temática. Bom, Fabiana, só me antecipando aqui aos demais, né? Como eu próprio mostrei na minha apresentação, né, a própria legislação ela já determina que o atuário ele tem que adotar uma tábua de mortalidade, né, tá certo? Que seja adequada à característica específica da massa do plano que ele tem, né? Então, se você tem uma massa que tem características distintas, né, uma massa, por exemplo, de bancários, que não se expõe tanto a aspectos ambientais, por exemplo, certamente essa massa vai ter uma sobrevida maior do que uma massa de eletricistas, de trabalhadores que se expõem a aspectos de acidentes, aspectos ambientais, tá certo? Então, o atuário, na hora que ele vai escolher essa tábua, ele tem que levar em conta essa característica específica da massa que ele está trabalhando. Não chega a ser uma customização individual, né? Você não vai ter uma tábua para cada indivíduo, né? Porque isso seria muito oneroso, mas uma customização em relação àquele grupo, né? A média daquelas características do grupo que você está considerando, tá certo? Então, é tarefa do atuário, de fato, escolher a tábua mais adequada, né? Que reflita a expectativa de sobrevida daquela massa específica, tá certo? Não sei se o Daniel teria alguma coisa a complementar, o Carlos com certeza tem no aspecto financeiro. Não, exatamente. Por exemplo, né, o que eu mostrei na apresentação foi, por exemplo, as seguradoras, entidades abertas, elas já estão mitigando o risco de longevidade em função da tábua selecionada no momento da concessão. Então, ela está olhando para frente. É uma forma de proteger a seguradora em função desse ganho de expectativa de vida, né? Mas, de fato, sim, né, Fabiana? A gente sabe que o sedentarismo, né, o fumante, enfim, o cardíaco, tem, sim, influências, né, na expectativa de vida. Então, de fato, é que a pandemia, né, o Covid, né, então, a gente sabe que as comorbidades seja ela de pessoas cardíacas, enfim, trariam riscos maiores do que as pessoas que não tinham essas comorbidades. Então, a gente sabe que tem influência, sim, e cada vez mais o participante ele vai ter que selecionar, ou seja, escolher a sua renda em função da sua saúde, né? Porque se eu acho que eu não vou sobreviver por um longo tempo, então eu vou escolher uma renda financeira, não uma renda atuarial, né? Por quê? Porque eu vou receber mais, né? Então eu vou receber uma renda maior do que a renda atuarial. Então, por isso que cada vez mais o participante vai precisar de um consultor, né, individualizado ou ter essa educação previdenciária, porque hoje os planos permitem essa modelagem. Eu vou agregar aí nessa discussão, até pegando aqui o comentário que o Éder Silva fez, tá? Que foi bastante assertivo, mas eu gostei do ponto que ele levantou, tá? E vai ao encontro disso que vocês falaram aí. A questão da vida que a gente leva, né? Então, a gente, uma vez mais, a gente está passando por uma mudança cultural. Tá? Quando eu estudei lá no segundo grau, era segundo grau, né, lá atrás, hoje é ensino médio, enfim, eu aprendi a Revolução Industrial, aprendi a revolução do feudalismo para o capitalismo, várias transformações históricas na sociedade. Gente, nós estamos passando por uma. Esse negócio que está na minha frente, esse tal de computador que tem uma internet, eu me lembro há 15 anos atrás, do meu primeiro, 15 talvez não, mais 20 anos atrás, o que é internet? Que coisa legal demais isso, e capengando ali. Em 20, 30 anos, a gente teve uma evolução que nunca houve na história da humanidade. Nós estamos no meio de uma metamorfose, né, assim, que jamais vimos, é incomparável com qualquer outra coisa. Então é natural que a gente fique um pouco, meu Deus, está acontecendo, estamos mudando muito. Né? Eu me lembro claramente quando eu era criança, o meu avô, qual era o paradigma de vida? Né?
Quem conseguia, na época, antigamente, quem conseguia estudar, estudava. Quem não conseguia, 14, 15 anos, começava a trabalhar. Com o objetivo de, com 55, 60, se aposentar. Ficar em casa, receber um salário do governo e pronto, né? Gente, isso aí está mudando. As 8 horas de trabalho, né? Essa questão do sedentarismo, que muitas pessoas são obrigadas por conta dos regimes de trabalho e da vida que a gente leva, né? Onde, no mundo normal, a gente vive, muitas pessoas das metrópoles, 2 horas do dia no trânsito, né? Respirando aquele monóxido de carbono, que é horroroso, uma série de coisas. Então, a pandemia também, acho que vai acentuar essas mudanças, né? Por que não regimes de trabalho mais flexíveis, né, que permitam você ter uma vida mais saudável, permitam você viver mais? Porque eu falo para clientes meus, né, de previdência, olha, eu falo, não se aposenta com 60 anos, porque você vai se penalizar muito, a sua expectativa de vida é muito... Você vai ver que a sua renda calculada vai ser bem pequena, né? E muitas pessoas respondem, pô, mas eu não quero mesmo parar de trabalhar, eu amo o que eu faço. Mas é claro que a gente tem que se prevenir que eu, com 60 anos, não vou ter a mesma energia que eu tenho com 40, muito menos com 25. Então, eu vou ter que entender que lá na frente eu vou trabalhar menos. Aí, a depender da profissão de cada um, naturalmente, a gente não pode generalizar, né? Uns podem ter uma flexibilidade maior, outros menor, ok. Então, eu acho que vão conviver vários regimes de trabalho diferentes aí. E a flexibilidade, a liberdade, gente, eu sempre falo que a liberdade é o melhor ativo que a gente pode ter na vida, em qualquer situação, é a liberdade. Liberdade qualquer, né? De escolha, de ir e vir, inclusive de se aposentar, né? Se eu for obrigado, no INSS hoje, da forma que ele é construído, por mais que tenha tido uma reforma há 2 anos atrás, ele ainda é arcaico, né? Ele te coloca ali uma regra muito, muito, muito inflexível, que quase não te dá benefício nenhum se você continuar trabalhando. Antes, quase nenhum. Agora dá ali um pouquinho, mas que no final das contas você faz a conta, não vale a pena, né? Então, a gente precisa de sistemas realmente mais flexíveis em todos. Não adianta também a gente fica aqui a discussão, né, para o próximo. Não existe a gente discutir previdência sem discutir regime de trabalho, né? Porque uma coisa está naturalmente ligada à outra. Porque se a gente for realmente trabalhar 30 anos, 10 horas por dia, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu vou chegar aos 60 e não vou aguentar mais trabalhar. Não vou aguentar. Então, aí é um modelo de previdência. Agora, se a gente repensar a vida, né, uma vida mais saudável, a questão de alimentos, que alguém colocou aqui no chat, né, a questão da saudabilidade, uma série de coisas que nos permitam viver melhor, não é só viver mais, é viver melhor também. Aí a gente começa a falar de uma previdência mais flexível, onde vai ter uma luva pequenininha para aquela mão pequena, né, que a pessoa vai ter que se aposentar cedo mesmo por conta das suas condições, e vai ter aquela luva maior que a pessoa vai poder escolher não se aposentar com um benefício lá na frente mais saudável, melhor, né? Perfeito, perfeito, doutor Carlos. E doutor Daniel e doutor Christian. Eu só vou complementar, na verdade, assim, só teve uma pergunta aqui também no nosso chat, do Leandro, né? Para as entidades, e aí fazendo um link com o que a gente tinha comentado anteriormente, né? Quer dizer, para entidades que conseguem separar as causas de óbitos, né, quando excluídos aqueles por Covid, considerando que os aumentos dos eventos da pandemia não irão perpetuar, né, como vocês já tinham colocado, e também tinha tido uma pergunta anterior. Como se fosse uma tendência real de mortalidade. Caso contrário, é importante desconsiderar isso aí quando a gente faz testes de aderência aí, por exercício de 2020, tá? Eu acho que, em função aqui também do nosso horário, né, eu acho que eu queria agradecer aqui a oportunidade de ter participado aqui com os brilhantes palestrantes, agradecer aí Dr. Carlos Heitor, Dr. Daniel e Dr. Christian, pelas pontuações. Acho que a ideia era gerar também essa discussão no final, trazer alguns pontos de vistas, né? Quando a gente olha as situações, seja quando a gente olha a questão, os tópicos atuariais, quando a gente olha a questão aqui também da parte de investimento, também sobre a ótica da legislação, que já houve uma evolução extremamente significativa, como o Dr. Christian também acabou comentando, a questão de planos, como o Dr. Daniel, e a questão dos investimentos, como o Dr. Carlos Heitor acabou colocando. Então, queria agradecer. Eu vou também passar a palavra para cada um fazer as palavras finais. Então, foi uma honra participar. Agradeço ao IPCOM aí pelo excelente evento,
Tá? Agradeço também pela FIPECAF por estar aqui representando a entidade e muito obrigada a todos. Aí fica a palavra, se você quiser dar as palavras finais, Daniel. Eu gostaria de agradecer também o IPCOM pelo convite e, novamente, a parceria com o IBA. Né? Então, nós, do Instituto Brasileiro de Atuária, estamos contentes em participar desse convênio com o IPCOM. Então, agradeço a oportunidade e agradeço também a participação. Obrigado. E um abraço a todos os participantes. Em nome aqui da Previc, também gostaria de agradecer o convite aí, acho que foi um painel bem rico, né? Informações bem interessantes. Eu estou vendo que nós estamos aqui, né, atualmente agora 220 participantes aqui no painel, um evento bastante concorrido, né? E só reforçar com vocês o convite para vocês acessarem lá o site da Previc e lerem lá o nosso relatório de estabilidade da Previdência Complementar, com informações bem interessantes sobre o sistema de previdência complementar e também o nosso guia de melhores práticas atuariais, que ambos os documentos foram republicados agora em junho, né? Foram atualizados, né? Então, recomendar a todos a leitura desses documentos que estão lá no site da Previc, disponíveis para quem quiser baixar. Muito obrigado, então. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar essa palavra final para bater na tecla que eu disse no início, que eu iria mostrar aqui um gráfico, né, do quão vale a pena se planejar e investir no longo prazo. Ah, mas isso aí todo mundo fala, tal dos juros sobre juros. Eu tenho uma nuance, né, uma visão disso, e eu vou dividir aqui com vocês. Eu escrevi, foi uma das colunas, eu escrevo uma coluna no Valor Invest toda quarta-feira e saiu por lá. E aí eu fiz esse gráfico aqui, ó. Tá? O que é esse gráfico aqui? Ó? Seu esforço para acumular a poupança no futuro. Estimado, gente, com juros de NTN bola, ou seja, do mercado IPCA protegido contra a inflação, olhando a taxa atual de mercado. Então, não tem nenhuma coisa que eu puxei um pouquinho para lá, nada disso. O que esse gráfico me diz? Tá? Se eu tomar o dinheiro hoje e gastar, né, zero, não investir nada, 0 anos... Qual é o meu esforço para ir num restaurante e pagar uma conta de R$100? É 100%. Vou ter que trabalhar, ganhar os R$100 e vou ter que, né, gastar os R$100. Agora, se eu invisto isso, esse dinheiro começa a trabalhar sozinho. São os juros, vem os juros sobre juros. E esse efeito é exponencial, gente. Se eu invisto para minha aposentadoria daqui a 30 anos... Olha, 30 anos, quem está com 20, falar em 30 anos, vai estar com 50. 50 é jovem demais, tá? Olha, se você falar com 30 nesse gráfico aqui, a leitura, né? Está aqui os 30, ó. Que está dizendo aqui, mais ou menos? Você se esforça 30%, até bateu 30 anos de investimento, 30%. Você se esforça 30% para o mesmo benefício. E os outros 70%? É o teu investimento, é o teu dinheiro lá repousado, é o teu planejamento financeiro. É como se você fosse hoje no restaurante, quanto é que deu a conta? R$100, eu só vou pagar 30%, eu tenho 70% de desconto. Aí as pessoas, mas não é hoje, tem que esperar 30 anos. Sim, mas a gente não espera o tempo inteiro, viver e esperar. Eu esperei 45 anos para chegar até esse momento, e nem por isso fiquei ansioso ou morri por isso. Então, os 30 anos vão chegar, se Deus quiser. E quando eles chegarem, você vai poder ir no restaurante e ter 70% de desconto. Teu esforço vai ser recompensado. Se você pensar para um filho seu, vamos a 60%, aí a conta fica assim, fica um soco na nossa cara, porque é 4%. Ou seja, você vai pagar 4% se você investir hoje para o seu filho, planejar para ele, para daqui a 65 anos ele se beneficiar. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Deixa eu tirar minha tela aqui agora. Muito obrigado. Eu bato sempre nessa tecla de que a gente tem que vencer os vieses comportamentais do imediatismo, do consumismo, do viés de que o futuro não vai chegar, ele chega. Tá? A gente tem que vencer esses vieses e se planejar para o futuro. Por quê? Porque vale muito a pena. Muito obrigado por vocês me convidarem, terem me dado essa oportunidade e de eu estar aqui no meio de pessoas tão brilhantes como vocês, honestamente falando. Bom, em nome do IPCOM, gostaria de cumprimentar pela brilhante palestra
que a gente viu a importância do tema da longevidade, o impacto disso, e os nossos 3 palestrantes foram brilhantes, tocaram em vários assuntos, em vários aspectos, então agradeço, em nome do IPCOM, Dr. Carlos Heitor, Christian Catunda e Dr. Daniel Conde, e especialmente gostaria também de agradecer, né, a nossa mediadora, porque esse painel também foi rico pela mediação, doutora Fabiana, muito obrigada por participar, por estar sempre junto com o IPCOM, né, agradeço em nome do IPCOM, e eu espero que fiquem todos bem e continuem seguindo o nosso evento. Devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Perfeitamente, gostaria de reforçar aqui, agradecer em nome do IPCOM a nossa coordenadora deste painel, doutora Helenice Haas de Oliveira Pedrosa, bem como agradeço também em nome do IPCOM a mediação feita pela doutora Fabiana Lopes Silva e a participação dos doutores Carlos Heitor Campani, doutor Christian Agensteiner Catunda e doutor Daniel Rami Conde. Sem mais delongas, iniciaremos neste momento